Bem, o quarto arquétipo, ele decorre, né, desse terceiro que eu acabei de comentar, né, que é o seguinte: apesar desse ser um movimento, né, apesar desse caldo ser, de certa forma, né, sincrético, misturado, né, ele não pode tolerar qualquer forma de dissenso e de discordância, né? Então, ainda que haja uma pluralidade de ideias, de uma forma até confusa, né, de pensamentos, referências, né, esse caldo é visto como uma verdade que não pode ser rejeitada, e todo aquele que se coloca contrário ou divergente é visto como um traidor, né? Porque não se pode admitir, evidentemente, qualquer crítica, né? Então, nesse aspecto, né, basta observar como que ao longo desses anos, né, por diversas vezes figuras que eram exaltadas e vistas como ícones, né, como representantes desse movimento, pela simples existência, né, o surgimento de uma discordância, de um dissenso, passam a ser vistas como inimigos, são defenestradas, né, são colocadas para fora e são abandonadas, passam a ser muitas vezes inclusive até hostilizadas, né, porque o desacordo não pode ser tolerado, né. O elemento, o quinto arquétipo aqui, ele fala, bom, né, de como essa recusa, né, da diversidade, do pensamento crítico leva, né, a um estado, a um racismo estrutural, né? Então ele diz: o urfascismo é, portanto, racista por definição, na medida em que ele tem medo da diferença, né? Então isso leva a uma cristalização, né, de um pensamento racista, né? O arquétipo número 6 tem, acho que, grande presença na realidade brasileira, né, que fala justamente sobre a frustração social. E aqui eu peço até licença para ler esse trecho, né? O urfascismo provém da frustração individual ou social. Isso explica porque uma das características típicas dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos, né? E ele destaca, sobretudo, nos nossos tempos modernos, em que a condição, né, aquela velha condição tradicional dos proletariados, ela se apaga, né, emergindo na forma de uma pequena burguesia. Ele diz, inclusive, que, né, Humberto Eco, em 1995, diz: olha, o fascismo encontrará justamente, né, nessa classe média frustrada, né, essa baixa, pequena classe média, muitas vezes, talvez, né, a maioria do seu auditório. Então, o fascismo, por Humberto Eco, está profundamente ligado a essa ideia de frustração, de ódio, de ressentimento, né, de ódio de classes, né, e que acho que pode ser percebido com uma certa facilidade, né, no discurso da extrema-direita brasileira e mundial, e sobretudo, né, nesses movimentos que nós temos acompanhado no Brasil. O arquétipo sétimo, né, fala sobre o nacionalismo, né, explica um pouco qual é a relação que há entre o fascismo e o espírito, né, nacionalista, esse apego, né, à nação, à pátria, essa ideia de patriotismo, né? E aí ele diz aqui: para os que se veem privados de qualquer identidade social, né, ou alijados da sociedade, ou sem lugar, ou algo assim, o urfascismo propõe uma solução, né, e diz que seu único privilégio é o mais comum de todos: ter nascido em um mesmo país. Esta é a origem do nacionalismo. Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. E aqui entramos num outro ponto importante, né? É um nacionalismo que se fabrica e que se cria a partir da negação do outro, a partir da ideia de um outro, né, de um inimigo, né? Seja ele estrangeiro, e aí, né, tem-se o elemento da xenofobia, que se encontra muito, né, em discursos, né, neofascistas da ultradireita europeia, por exemplo, ou seja, por exemplo, no aspecto interno, né? Mas sempre há necessidade de se buscar esse nacionalismo por subtração, por negação, né? Então, estabelece-se quem é esse outro, quem é esse inimigo, né? O estrangeiro, ou é o comunista, ou é o STF, ou o Alexandre de Moraes, né? Cria-se sempre essa obsessão, né? Inclusive de conspiração, né? Como se houvesse sempre um inimigo à espreita que nos fizesse, portanto, e justificasse que todos nós nos juntássemos e nos abrigássemos debaixo de uma mesma bandeira. E é a ideia de que, portanto, essas pessoas é que passam a ser as legítimas representantes, a legítima expressão do que seria o povo, da vontade do povo, né, e do espírito da nação, né, e dos valores da nação, né? Então, todo aquele que porta outra bandeira
é visto como inimigo. Todo aquele que traja outras cores, né, precisa ser combatido, né? Esse nacionalismo leva a um estado em que essas pessoas se identificam como sendo as legítimas e única, a legítima e única expressão de povo, a quem o líder diretamente fala e a quem, né, ele representa, né? Então, seja um inimigo externo ou um inimigo interno, né, o fascismo está sempre ligado a essa ideia de nacionalismo e de rejeição do diferente, né, da busca de um inimigo, né, esse espírito de conspiração. Bom, pulando aqui para o arquétipo número 9, né, eu estou tentando fazer uma seleção aqui com alguns comentários. Ele fala da ideia da presença do ideário da luta, né, de como a ideia de luta é importante para o pensamento fascista. E aqui ele destaca, né, para o urfascismo não há luta pela vida, mas antes vida para a luta. Logo, o pacifismo é conluio com o inimigo. O pacifismo é mau porque a vida é uma guerra permanente. E aqui é interessante a gente até pensar, né, essa recusa ao pacifismo, a valores que pregam, né, e que estão de alguma forma ligadas a essa ideia, né, a tolerância, a inclusão, tudo aquilo que nos leva a um espírito de apaziguamento e de pacificação é veementemente rejeitado, porque o que se busca é justamente o conflito, a luta, a guerra, o enfrentamento, né? E não à toa esse culto armamentista obsessivo que a gente vê, né, com tanta força entre esse movimento, né? Então não há uma busca pela paz, da construção pela paz, muito pelo contrário, né? A ideia de que todos devem se armar, e todos aqui acho que devemos nos lembrar, né, daquele mote, aquele lema, né, cunhado pelo ex-presidente, de que uma pátria armada jamais será subjugada, alguma coisa assim, né? Então há esse apelo, inclusive, a que as pessoas se armem, né? Há esse incentivo. E aí, voltando ao elemento da cultura, né, de como se busca também, obviamente, criar uma nova cultura dentro desse movimento, né? Basta lembrar que houve e nós vimos recentemente, né, os noticiários deram conta disso, de que havia uma busca por se criar, né, cartilhas e material cultural que incentivasse a cultura armamentista. Então veja como esse elemento da violência, né, do culto à violência, à guerra, às armas, ele é algo estrutural de um pensamento fascista, tanto do fascismo histórico quanto desse novo fascismo aqui que a gente está tentando, que eu estou tentando aqui, né, comentar, né? Então, no entanto, e aqui é interessante um ponto em que a análise do Humberto Eco chega, ele diz aqui, contudo isso traz consigo, né, essa ideia da guerra permanente, da vida como luta, né, traz consigo um complexo de Armagedon. Porque veja, a partir do momento em que os inimigos podem e devem ser derrotados, tem que haver uma batalha final, depois da qual o movimento assumirá o controle do mundo, ou seja, haverá uma solução final. E como ficará então a guerra permanente, né? Essa solução final implica uma sucessiva era de paz, uma idade de ouro, que contestaria o princípio original, o princípio estrutural da guerra permanente, né? E nenhum líder fascista, diz aqui Humberto Eco, conseguiu jamais resolver essa contradição, né? Um outro arquétipo interessante, né, diz respeito à relação entre líder e massas, né? O que Humberto Eco aqui analisa nesse arquétipo número 10, ele fala de como existe, né, ao mesmo tempo uma subjugação das massas, né, e uma exaltação das massas. As massas são levadas, claro, essas massas identificadas ao espírito do movimento, né, os legítimos representantes da pátria, os patriotas ou algo assim, né, eles são a todo tempo exaltados como sendo a expressão legítima do povo, da vontade do povo, né, os mais justos e legitimados, né, representantes, atores sociais, né. No entanto, ao mesmo tempo, eles são subjugados, porque são tratados, inclusive, com um certo infantilismo, com uma certa irracionalidade, né? E embora essa massa seja colocada num ponto de centralidade, ela está, ao mesmo tempo, dependente e vinculada, subordinada à ideia e à figura de um líder, né? De um líder ou de um mito, cuja superioridade, né? Aliás, muitas vezes nem vista, né? Mas essa superioridade moral ou intelectual ou política, ou seja lá o que for desse líder, que no entanto, né, se coloca sobre, né, e subjuga essas massas que são ao mesmo tempo exaltadas, infladas, mas também vistas como uma certa necessidade de contenção. E aqui eu cito até um trecho, ele diz aqui, Humberto Eco, né, o líder
que sabe muito bem que seu poder não foi obtido por delegação, ou seja, de forma legítima, né? Mas conquistado pela força, sabe também que sua força se baseia na debilidade das massas, tão fracas que têm necessidade e merecem um dominador, né? Então é preciso que as massas estejam em condição de serem dominadas, né? Bom, o arquétipo número 11, vou passar rapidamente aqui por ele fala sobre a fixação, né? Essa fixação com a ideia de heroísmo, né? Ele diz, olha, dentro de uma cultura, de um ideário fascista, né? Cada um é educado para tornar-se um herói, né? Há inclusive aqui um elemento de culto à morte, e o Humberto Eco lembra, né, que os falangistas espanhóis, né, os fascistas espanhóis, isso lá na década de 30, tinham inclusive como lema, né, o lema deles era Viva la muerte, né, ou seja, uma exaltação da morte, e a morte como resultado esperado de um ato de heroísmo. E não é à toa também que, né, vou vindo aqui para os eventos recentes que nós vimos nesse último domingo, há tanta essa fixação, essa ideia de que aquelas pessoas estariam de alguma forma imbuídas de um espírito heróico, de estariam salvando a nação, estariam limpando, né, o país, né? Nem que isso lhes custe a vida, vamos até o fim, né? Basta lembrar também de uma outra frase do nosso ex-presidente, em que ele dizia, certa vez numa ocasião, num evento em que o fim dele seria ou a prisão, ou a reeleição, ou a morte, né? Então há esse culto a esse heroísmo, né, obscuro e, como eu poderia dizer, meio macabro, né, que chega inclusive a flertar com a própria ideia do sacrifício, né, a ideia do sacrifício pela nação, né, como se aquelas pessoas que estavam lá acampadas, fazendo aquela vigília, né, esperando suas 72 horas, como se elas estivessem ao mesmo tempo sendo heróicas e se sacrificando, inclusive ao custo, se fosse necessário, das próprias vidas. Né? Essa fixação é uma das muitas fixações e obsessões presentes dentro desse imaginário fascista. Né? Outra fixação e obsessão, né, e essa é bastante presente também, né, é a fixação sexual. Né? E Humberto Eco tem uma explicação interessante para ela. Né? Ele diz aqui, como tanto a guerra permanente quanto o heroísmo são jogos difíceis de jogar, ou seja, são complexos, né, são difíceis, são desafiadores, o urfascista transfere sua vontade de poder, né, porque não há como ter garantia de que o heroísmo vai satisfazer, o heroísmo chegará à concretização do seu resultado, não há como ter garantia de que a guerra permanente levará à conquista efetiva. Então ele diz, olha, o urfascista transfere a sua vontade de poder para questões sexuais. Esta é a origem de seu machismo, que implica em desdém pelas mulheres, e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, né? Os hábitos, né, seja da homossexualidade, a outros hábitos, né, a esse elemento moral e moralista, né, muito atrelado a essa obsessão e essa fixação sexual e, sobretudo, até uma espécie de culto fálico, né? O Humberto Eco chega a dizer aqui, né, o urfascista joga, né, como o sexo também é um jogo difícil de jogar, né, o herói urfascista joga com as armas, né, que são justamente esse repertório fálico. Né? Seus jogos de guerra devem ser uma invídia a pênis, né, um desejo de pênis, um culto ao pênis, ao falo, né, a esses elementos fálicos, aqui no sentido simbólico, né, da masculinidade, da virilidade, né, permanente. Então, há essa obsessão sexual, e aí a gente, né, inevitavelmente acaba nos lembrando de como essa pauta sexual, essa obsessão, né, que vai da mamadeira de piroca, com perdão aqui da expressão, a outras, né, manifestações até mais doentias e delirantes, né, como isso ocupa um espaço central dentro desse pensamento.